será a diferença de uma casa feita em 10 minutos para uma casa feita em 40 minutos? Hoje você vai descobrir. Oiê, aqui é a Liz Sims e hoje nós temos duas casas para vocês. Uma feita em apenas 10 minutos, essa, por incrível que pareça, diferente de uma outra recentemente que eu fiz, eu consegui terminar e ela ficou bem completa. Mas nós também temos uma casa feita em 40 minutos. Elas têm propostas parecidas, têm cômodos parecidos, decorações parecidas pra gente ver a diferença de como a gente pode explorar a decoração de uma casa com pouco tempo e de como a gente pode explorar a decoração da casa com um pouco mais de tempo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você receba os próximos conteúdos, porque eu tô tentando postar todos os dias de segunda a sexta, certinho para vocês. Me conta aqui o que é que você está achando dos conteúdos, inclusive, e comenta aqui também dicas de conteúdos que você quer que eu traga, porque eu tenho algumas ideias para colocar em prática, mas a sua opinião também é super importante. E se você quiser essa casa, eu salvei ela 10 MIN versus 40 MIN lá na minha galeria, mas se você quiser procurar meu ID, é Liz Sims com 2 S no final. Agora, sem menos enrolação, vamos lá conferir como foi a construção destas duas casas. Quando eu tive ideia de fazer essa casa, eu fiquei pensando, caramba, da outra vez que eu tentei, eu não consegui fazer uma casa em 10 minutos. Será que eu vou conseguir fazer nessa? E por incrível que pareça, para surpreender todos vocês que talvez tenham assistido o último vídeo de desafio de casa em 10 minutos, eu consegui fazer sim, e eu consegui fazer ela bem completa. Só que, claro, que eu usei meio que uma técnicazinha para conseguir concluir ela, gente. Eu tentei fazer assim, tudo no mais rápido possível, para que eu conseguisse colocar tudo que era necessário. Eu até pensei assim no início da casa, né, quando eu tava começando, bom, será que eu pego todos os móveis, né, faço os cômodos, pego todos os móveis, coloco eles dentro dos cômodos, porque, bom, se não tiver decoração, se não tiver quadro, plantinha, piso ou papel de parede, pelo menos assim ele não vai morrer, né? Mas eu consegui, gente. Eu gravei 10 minutos, né? Só que eu acelerei em 2 vezes. Então, a casa que era de 10 minutos vai ficar em 5 minutos pra vocês. Porque senão ia ser muito tempo de gravação aqui e não ia ficar legal. E também eu não tenho muita coisa pra falar sobre essa casa, sabe? É só apresentar mesmo ela. Mas aí eu vou fazer as comparações entre ela e a outra casa que eu faço. Porque eu tentei fazer com que elas ficassem com a mesma quantidade de ladrilhos e com o mesmo estilo de decoração. A outra de 40 minutos que vai vir depois dessa, ela tem um pouco mais de ladrilhos. Acho que principalmente a sala, ela tem mais... A sala e o quarto tem mais ladrilhos. Mas assim, tá tudo bem também. Se eu colocasse mais ladrilhos nessa, não ia ter como eu decorar, porque é pouquíssimo tempo para fazer uma casa. Eu diria, gente, que assim, a casa de 10 minutos, ela é uma casa para um sim que foi morar recentemente, assim, sozinho e tem pouquíssimo dinheiro. Sabe, jovens, quando querem ir logo morar sozinhos e não querem esperar muito tempo para mobiliar, comprar móveis bons, fazer uma decoração bacana? Essa é uma casa de um jovem que começou a morar sozinho agora e que não ganha muito dinheiro e não juntou dinheiro pra ir morar sozinho. E eu não estou julgando você, porque eu super faria o mesmo. Então, assim, mas ficou muito parecido. E assim, gente, claro, eu moraria na casa de 40 minutos, porque ela ficou super bem decorada, mas... Gente, eu moraria na de 10 minutos também, porque apesar dela ter ficado simples, eu achei que ela ficou bonita. As coisas, né, os móveis, eles ornaram bem uns com os outros e tá super funcional. Você vai conseguir fazer tudo que é básico dentro de uma casa e dentro das necessidades, né? Então, nós temos banheiro com todos os equipamentos e bons até, tá? O chuveiro, inclusive, ele é um dos melhores. Eu acho que depois dele só tem 2 que são melhores do que ele. Então, tipo assim, realmente tá bem bom os equipamentos na cozinha, o fogão, a geladeira são super bons. Então, assim, além de eu ter colocado o piso de azulejo, eles são tão bons que corre o risco de nem queimar, assim, nem pegar fogo e nem nada, né? Eles vão quebrar porque eles não são inquebráveis, mas eles não vão trazer tanto dano assim pro seu sim. A cama, eu acho que essa cama é boa, ela é do Ossos e Negócios. Eu não me recordo se ela tem uma qualidade boa, assim, extremamente boa, mas
eu coloquei assim, ela e achei que ela combinou bem. E ela, espero que seja boa, né? Mas assim, eu coloquei móveis muito bons. E eu tentei fazer uma decoração legal, sabe? Da outra vez, eu foquei muito na parte externa, na última casa de 10 minutos que eu fiz, eu foquei muito na parte externa, e aí por conta disso, a casa na parte de dentro ficou faltando basicamente o quarto e o banheiro, mas dessa vez eu foquei bem dentro da casa e na parte externa não foquei tanto. O que é que faltou? Tinta de terreno. Eu até consegui colocar umas 2 ou 3 árvores, o que ficou bem legal, porque, né, já traz um tchanzinho especial. Também consegui fazer um telhado, assim, com um jogo de plataformas, o que eu acho que fica bacana também. Consegui fazer um jogo de papéis de parede na parte de fora, o que também é muito bom e traz, assim, uma carinha de casa mais bem acabada. Mas eu esqueci da lixeira, eu não consegui colocar plantinhas ao redor das árvores para fazer um efeito diferente. Eu não consegui fazer a tintura de terreno. Isso tudo eu conseguiria. Eu consegui, inclusive, na segunda casa. Eu acho que na segunda casa eu só não consegui colocar a lixeira por esquecimento. Porque eu terminei a casa, eu não consegui colocar o temporizador na tela, mas eu consegui terminar a casa faltando 1 minuto e 40 segundos. Então, assim, se eu tivesse me lembrado, eu teria colocado. Acho que isso também faz parte da questão, né, do jogo de tempo, assim, de você não ter muito tempo. Mas foi muito bom, sabe? Eu gostei bastante de como que ficou o resultado. Daí eu já terminei a casa de 10 minutos e agora a gente vai para a casa de 40 minutos. E eu acelerei ela em 5 vezes para ela ficar bem mais rápida, bem mais enxuta, para não ficar muito cansativo para vocês. Nessa casa eu fiz basicamente a mesma estrutura, tá? Eu quis usar as mesmas portas. Eu não coloquei janela na primeira, não sei se vocês perceberam, eu não consegui colocar janela, mas nessa eu consegui colocar janela, mas assim, eu tentei seguir o mesmo padrão, sabe? Então nós temos uma sala de estar com um sofá legal. Eu acho até que alguns móveis eu coloco iguais, não todos, mas alguns móveis eu coloco iguais para, né, ficarem um pouco parecidas. Diferente da outra casa, uma coisa que eu consegui fazer nessa foi caprichar na parte externa. Não tá assim, talvez não esteja 100%, mas, gente, eu consegui colocar plantinhas, consegui colocar árvores com plantinhas em volta e eu consegui fazer até uma tintura de terreno bacana para a entrada da casa. E isso, sinceramente, é muito diferente do que eu consegui fazer na primeira, gente. Na primeira eu não consegui fazer basicamente nada. Então, essa é a primeira grande diferença. A parte do teto, a parte da tintura, da parte de fora, tá igual a outra, porque eu consegui fazer um telhado bacana, assim, um jogo de telhados bacana, eu consegui fazer uma tintura para a parte externa da casa bacana também, mas a parte de jardim ficou 100% diferente. Eu tinha mudado, eu coloquei essa cerca no meio das 2 casas para eu sentir que elas são diferentes, que elas não estão no mesmo terreno, elas estão no mesmo terreno, mas para que eu consiga demonstrar mais a diferença entre elas. Eu também mudei a tintura de terreno do terreno todo, ele ficou um pouco diferente. Esse lote é de Blitterton Bay, né, do Gatos e Cães, mas eu não estava gostando muito da plantinha, né, do matinho que estava como grama. Aí eu mudei para um matinho um pouco mais verde escuro. Eu achei que ficou melhor. Ele só não combina com o mundo, então... Enfim, mas eu mudei e aí eu acho que ficou ornando um pouquinho melhor. E aí eu terminei a parte de fora, que eu gostei bastante. Achei que ficou com um efeito muito bom, sabe? Deu uma cara de realismo pra casa. E fui pra parte interna, gente. Na parte interna nós temos a mesma dinâmica, só que eu vou acrescentar mais coisas e eu vou deixar ela um pouco mais com cara de casa. Não que a outra não esteja com cara de casa, mas tem mais baguncinha, mais plantinha, mais coisinhas nessa casa. Primeira diferença, na sala de estar nós temos estante de livros. Na outra nós não tínhamos estante de livros, porque não deu para colocar. Tinha espaço, mas não dava tempo. Eu coloquei só o que era necessário. Eu coloquei até mais, porque eu coloquei uma poltrona. E não é
necessariamente necessário uma poltrona. Mas nessa eu fiz um canto de leitura com a estante. Eu gosto muito de fazer isso em sala, porque eu acho que traz uma vibe um pouco mais aconchegante. E eu também, uma coisa que eu fiz diferente da outra casa é que o papel de parede diferenciado que eu coloquei na outra casa é um madeira marrom. Nesse eu coloquei essas pedras, que são as mesmas pedras da parte de fora. Eu achei que combinou super bem, então eu trouxe pra parte de dentro também, achei que ficou show de bola. E aí eu coloquei um sofá e mais uma poltrona perto do sofá, que dessa vez não é uma poltrona de leitura, é uma poltrona mais pra sala mesmo. E coloquei aquelas plantinhas ali que normalmente eu não uso, mas diminuindo elas e colocando ali do lado da poltrona, eu acho que fecharam com chave de ouro. Coloquei a mesma TV, porque ela é uma TV super bonita. E eu fiz mais umas decorações na sala. Eu coloquei alguns quadros, mudei ali um pouco do papel de parede que ficam as portas do banheiro e do quarto. Coloquei plantinhas, coloquei até uma mesinha de aparador e eu coloquei tapete pra sala, né? Ali onde estão os sofás e também para a parte do, entre aspas, corredor, porque não é um corredor, né? Mas um espaço vazio onde você transita entre as portas do quarto, onde você entra na casa. Mas eu coloquei um tapete também para preencher espaço, além do aparador. E aí no aparador eu coloquei algumas baguncinhas para trazer mais realismo para casa. Depois eu fui para a cozinha / sala de jantar, porque elas estão juntas no mesmo cômodo. De um lado, assim que você sobe, né, uma plataforma, eu elevei uma plataforma para trazer uma diferença um pouco maior. Inclusive, eu esqueci de colocar também uma tintura de plataforma, mas não ficou feio, tá? Ficou até legal, porque tá clarinha essa plataforma, então ela combina com o branco, né, os tons de branco que eu coloquei na casa. E aí, assim que a gente sobe na plataforma, nós temos a mesinha de jantar com 8 cadeiras, então dessa vez eu coloquei bastante espaço para comer, uma plantinha, uma paredinha de pedras e um espelho. Eu acho esse espelho excelente para sala de jantar. E aí coloquei num tomzinho assim de rosa que eu achei que ficou muito bom. E do outro lado, essa parte da sala de jantar, o piso é de madeira, e quando a gente passa para a cozinha, que é do lado, mas no mesmo cômodo, a gente tem um piso de azulejos com uma parede de fundo de pedrinhas também e vários itens de cozinha. Nesse eu até consegui colocar umas baguncinhas no banheiro, na cozinha, o que eu acho que deu um toque todo especial. Então, eu consegui encher um pouco mais, né? Deixar com um pouco mais de cara de casa. Mas, basicamente, os móveis são praticamente os mesmos, porque são móveis muito, muito bons. Inclusive, a bancada e os armários são iguais, porque não há necessidade de pegar outro que seja de outro pacote, até porque eu só ia perder tempo. 40 minutos é bastante tempo, mas quando você tá fazendo, você se perde um pouco do tempo. Mas deu certo. Fui pro banheiro, peguei basicamente as mesmas coisas da outra casa e coloquei neste banheiro dessa casa. A única coisa que eu fiz foi um jogo de papéis de parede, adicionei umas coisinhas de banheiro, coloquei umas plantinhas, isso tudo para trazer também um pouco mais de aconchego para casa. Mas, basicamente isso. Depois, eu fui pro quarto. No quarto eu coloquei cama, a mesma cama, mas eu fiz o jogo de papel de parede novamente, com papel de parede de pedra, e coloquei algumas mesinhas de cabeceira com coisinhas em cima. 2 quadrinhos ali, 2 conjuntos de quadro em cima da cama, um estante de livros com algumas baguncinhas nos nichos dela, um armário. Fiquei um tempo tentando escolher a cor do armário, mas eu achei que esse branco combinou. E coloquei uma penteadeira também, porque eu imagino que é uma casa para uma mulher ou uma pessoa que gosta de usar penteadeira. Coloquei mais alguns quadrinhos, tapetinhos, plantinhas, decoraçõezinhas, e coloquei também algumas coisinhas em cima da penteadeira para dar um efeito legal, porque mais uma vez a gente joga um jogo de simulação, então o máximo que a gente conseguir simular na casa, eu acho que é super bacana. E como era um quarto para uma pessoa que gosta assim de se cuidar, que gosta de estar bonita, na minha cabeça eu pensei em uma mulher, então eu coloquei alguns elementos que mulheres normalmente usam: bolsas, maquiagens, potinhos, esse tipo, velhinhas aromáticas. Eu acho que fica super legal. Coloquei assim mais alguns detalhezinhos na casa que eu via que poderia acrescentar. E vamos agora para o tour. Primeiro a gente vai começar pelo tour da casa. Depois eu vou falar. Falo quando eu chegar no tour da casa de 40 minutos. Mas começando o tour pela casa de 10 minutos, gente, como vocês podem ver, assim, ela não tem nada de muito especial. Tem algumas decoraçõezinhas básicas, mas assim, gente, super usável, sabe? Uma casa inicial. Isso aqui é uma casa inicial no The Sims, né? Uma casa só com o essencial, uma casa só com o que precisa, um banheiro com tudo que precisa, todos os cômodos com tudo que precisa. O
que ela não tem muito é uma decoração muito elaborada, justamente porque decorações, principalmente quadros, quando você vai colocar, dá muito trabalho para escolher, porque tem que combinar com a casa, então é um pouco difícil de fazer isso. Mas, tirando isso, eu gostei bastante da casa de 10 minutos. E eu acho que depois de muito tempo eu consegui fazer uma casa boa de 10 minutos. Agora vamos para a de 40 minutos. Assim que vocês estão entrando na casa agora, vocês vão perceber que embaixo da televisão tem uns nichos. Esses nichos, eles não foram colocados enquanto eu estava gravando. Mas, quando eu cliquei para terminar de gravar, eu deixei o temporizador rodando ainda, né? Aqueles 1 minuto e 40 que faltava. E aí, nesse 1 minuto e 40, eu fiz essa parte meio que, entre aspas, de hack embaixo da televisão, porque eu achei que ia ficar legal. Ia preencher um pouco do espaço ali da televisão que eu tava achando muito solto, assim, a televisão tava muito solta, muito sem nada. Então eu achei que combinou super bem ter colocado esta prateleira, né? Esses nichozinhos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês baixem. Elas estão na galeria as duas. Mas se você quiser ficar só com uma, você pode tirar a outra e ficar só com o que você mais gostar. Mas é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E comentar aqui outros temas que você quer que eu traga por aqui. Porque o seu comentário é super importante. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. A gente se encontra amanhã para mais um vídeo. Tchauzinho!